E o tema da mensagem é o seguinte: não saia do caminho certo. Eu tenho aprendido e tenho presenciado tantas coisas, e nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Eu vejo muitas pessoas que estão perto de Jesus, mas não estão no caminho certo. Pastor, eu posso estar perto de Jesus e não estar no caminho correto? Pode. Não basta estar perto, é necessário ter intimidade. Você está perto de mim, mas você não tem a intimidade que eu tenho com o pastor Anísio, que me conhece há mais de 30 anos. Me conhece muito mais do que talvez a minha esposa, que também me conhece muito. A intimidade, ela faz com que você realmente conheça. A intimidade faz com que você realmente entenda muitas coisas que sem intimidade você não entende. Talvez você está nos visitando pela primeira vez e quando você me olhou, você talvez até me criticou pela minha vestimenta, uma calça jeans, um tênis, uma camiseta. Como muitas vezes, muitas pessoas chegam perto de mim e pedem perdão. Pastor, quando eu te vi pela primeira vez, eu te julguei. Mas eu quero te pedir perdão porque eu descobri que o Senhor é uma bênção. Sabe, nós temos um costume feio, na verdade. A gente muitas vezes julga a pessoa pelo olhar, pela aparência, pelo andar. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que não basta estar perto, é necessário ter intimidade para conhecer de fato as intenções. Você está me entendendo? Você está perto de mim, mas você não me conhece no profundo, como o pastor Anísio me conhece, como minha esposa me conhece, como os meus filhos me conhecem, como Deus Pai me conhece. Eu estou perto de você e eu não te conheço como eu conheço o pastor Anísio. Eu sei até do que ele gosta de comer, e às vezes até brigo com ele, porque ele gosta muito de bananinha. Meu Deus. E não é saudável. Sabe, isso é intimidade. Então, a palavra de Deus nessa noite, para os nossos corações, para as nossas vidas, é que Ele está em busca de homens e mulheres que geram intimidade com Ele. E como que você gera intimidade? Sendo intencional. Sendo intencional a cada dia. A sua presença aqui diz muito ao seu respeito. Você que me assiste pela internet, você está de parabéns. Você tinha tantas outras coisas para fazer ou assistir, mas hoje você decidiu ouvir uma palavra. Isso mostra que você está em busca, está sendo intencional de uma intimidade profunda com Deus Pai. E Ele se alegra quando os seus filhos se aproximam de forma intencional para se tornar mais íntimo dEle, mais íntima dEle. Então, não saia do caminho certo. Permaneça no caminho que o Senhor tem para você. E para você permanecer, você precisa entender qual é o caminho. E para você entender, você tem que ter intimidade. Tem coisas que a minha esposa fala através do olhar. Sabe por quê? Intimidade. Quando Michele me olha com o olhinho pequenininho, eu já sei. Negócio pegou para mim. Ou quando Michele me faz um sinal, sabe o que é isso? É intimidade. Os nossos olhos falam, não é verdade? Mas muitas vezes a gente decide só estar perto, não basta. Tem muita gente que está perto,
que está falando de Jesus, se acham tão espirituais, cuidem com pessoas que se acham tão espirituais a ponto de criticar as outras. Cuidem. Pessoas que muitas vezes estão para trazer o mal e não o bem. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de número 13 em diante. Lucas 24, 13 em diante, que diz assim. Quem achou? Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olhe para mim. A história desses 2 discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. E essa história me ensina muito. Emaús, eu vejo que é um lugar que significa muito para aqueles discípulos. Emaús é um lugar onde aqueles discípulos ainda estavam apegados. Emaús era um lugar onde os seus parentes estavam. Emaús era um lugar onde suas famílias residiam, onde haviam deixado tudo para seguir Jesus. Mas agora Jesus estava morto.
tudo tinha se acabado, eles estavam voltando para Emaús, eles estavam retornando para o lugar aonde eles por muito tempo viveram, por muito tempo permaneceram. Emaús era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e a viagem durava cerca de um dia e uma noite. Era um solo difícil, um solo arenoso, era uma estrada, um caminho difícil, era um caminho onde tinha muitas elevações, um caminho íngreme, e eles estavam dispostos a voltar para Emaús, eles estavam dispostos a realmente enfrentar toda a dificuldade daquele caminho para voltar para aquele ambiente, para aquela vila, para aquele lugar. Eu vejo que a estrada de Emaús é o caminho de regresso, como retorno à nossa vida do passado, aquilo que fazíamos e praticávamos fora da vontade de Deus. Eu vejo que Emaús é o lugar longe do propósito de Deus. Eu vejo que Emaús não é o lugar que nós devemos permanecer. Eu vejo que Emaús é um lugar aonde Deus nos tirou, aonde Deus nos arrancou, mas muitas vezes a falta de discernimento, a falta de visão, a falta de fé nos leva novamente para esses lugares, da onde o Senhor nos arrancou, da onde o Senhor nos tirou. Muitas vezes a nossa carne, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso achismo nos leva a acreditar que Emaús é o melhor lugar, que Emaús é o lugar onde nós vamos realmente se alegrar, Emaús é o lugar onde nós vamos realmente preencher todo o vazio, Emaús é um lugar onde você não vai ter angústia, tristeza e tantas outras coisas. Eu vejo que Emaús também é considerada como a estrada da decepção, do desespero, da desobediência, da falta de fé, da falta de intimidade com Deus. Emaús é tudo isso no meu olhar. Emaús é um lugar onde nós não devemos nem sequer pensar em voltar. Mas esses dois discípulos estavam dispostos a voltar para Emaús. Esses dois discípulos estavam dispostos a enfrentar 11 quilômetros de uma estrada difícil, de uma estrada realmente terrível, mas eles estavam dispostos. O primeiro fato importante a ser observado é o desânimo dos discípulos. Olha o que diz o texto: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Eles estavam decepcionados. O texto me mostra que esses dois discípulos estavam frustrados. Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. Com certeza aquele dia era o melhor dia da humanidade. Aquele dia era um dia de se alegrar, de festejar. O Filho de Deus tinha ressuscitado, ele venceu a morte, ele tinha triunfado sobre o mal. Era um dia de realmente celebrar a vitória, dia de festejar. Mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente o contrário. Era totalmente o contrário, a versão original dos sentimentos, pois eles ainda choravam a morte enquanto Jesus já havia ressuscitado. Como podemos explicar o sentimento de desânimo e decepção daqueles dois discípulos? Como podemos explicar o sentimento, a angústia, a tristeza, a decepção que eles estavam enfrentando? Como podemos explicar isso? Se aquele era o dia de festejar, mas eles estavam tristes. Se aquele era o dia de glorificar a Deus, mas eles estavam se sentindo derrotados. Se aquele era realmente o dia onde eles tinham que reconhecer que foi a maior vitória para a humanidade, mas o fato é que os dois discípulos estavam se sentindo completamente, pastora Gláucia, fracassados. Se no dia da esperança
eles estavam se sentindo decepcionados. Como explicar isso? Sabe, uma coisa que eu aprendo no decorrer das nossas vidas, infelizmente, passamos pelo mesmo caminho muitas vezes. O caminho de Emaús. Muitas vezes nós estamos como esses dois discípulos, tristes, angustiados, decepcionados, frustrados. Muitas vezes nós perdemos a vontade de viver, perdemos a vontade de sonhar. Esses dois discípulos, eles não sonhavam mais, eles estavam no caminho de Emaús. E eu vejo que, além disso tudo que eu falei, o caminho de Emaús é o caminho do regresso, onde retornamos à nossa antiga vidinha. Eu vejo que Emaús é o caminho da decepção, onde caímos na decepção com a fraqueza humana. É o caminho do desânimo, onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assola muitas vezes. É o caminho da cegueira, onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que Ele não se importa mais conosco, e chegamos a pensar que o Pai nos abandonou. A sensação de orfandade é tamanha, a sensação de abandono é tamanha, que muitas vezes nós questionamos até o Pai. O caminho de Emaús é um caminho aonde muitos de nós trilhamos no decorrer da nossa trajetória aqui na terra. Resumindo, Emaús significa exatamente isso: cemitério dos sonhos. É a terra da decepção, da desilusão. É quando desistimos de uma vida abundante, simplesmente passamos a sobreviver, experimentando uma vida muitas vezes medíocre, limitada pelas nossas amarguras, pelas nossas frustrações, pelas nossas crenças não fundamentada na verdade. Quando você amplia os erros do seu passado, você subestima o poder de Deus, que já projetou o seu futuro certo. E esses dois discípulos estavam projetando o passado, estavam voltando para Emaús. Quantas vezes você projeta o seu passado? Quantas vezes você começa a pensar que você era feliz? Quantas vezes você vai em busca de coisas para momentaneamente viver uma alegria, mas não passa de uma mentira de Satanás contra você? Quantas vezes? Quantas vezes? Se você está no caminho de Emaús, eu tenho uma boa notícia nessa noite. Deus Pai, Ele não te deixa caminhar sozinho. E mesmo que você trilhe um caminho que não seja o caminho dele, Ele te persegue. Isso é lindo demais. Ele não é orgulhoso, Ele não é egoísta, como nós, seres humanos. Quando ditamos uma regra, ou quando falamos algo, se a pessoa não obedece, simplesmente a nossa tendência é abandonar e dizer: vai quebrar a cara. Deus é diferente, o Pai é diferente. Ele não te abandona, Ele te persegue. A boa notícia nessa noite é que, se você está no caminho de Emaús, saiba que Deus vai se achegar a você e vai te mostrar como voltar para o propósito, para o caminho correto, para o lugar onde você não deveria ter saído.
Então não deixe a desilusão tirar sua visão. Eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém era um lugar que eles precisavam permanecer, o lugar onde Jesus falou que se cumpririam as promessas na vida deles. Simplesmente porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Quantas vezes você limita o agir de Deus? Quantas vezes você cria barreiras e você sai de lugares porque você acha que o lugar que você está não é o lugar que você vai viver um milagre? E por isso tem muita gente perdida, por isso tem muita gente em busca do lugar certo, mas acabam se perdendo dentro de si mesmas. Essas pessoas, nós muitas vezes agimos da mesma forma que aqueles discípulos. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Estamos tão próximos ao caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outros caminhos simplesmente porque não cremos, simplesmente porque achamos que não está acontecendo, simplesmente porque achamos que o processo está muito moroso. Ei, eu quero dizer para você, o tempo de Deus não é o seu tempo. Se você acha que Deus vai trabalhar no seu relógio, você está enganado. O fato é que você vai se frustrar, eu vou me frustrar. Precisamos entender que o processo é tão importante quanto a promessa. E tem momentos que Deus vai realmente permanecer calado. 3 dias era o suficiente. 3 dias foi determinado pelo Pai, mas o suficiente para aqueles discípulos não aguentarem. O suficiente para aqueles discípulos simplesmente pegar as malas e seguir de volta para casa, para Emaús. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento das promessas e trilhamos outros caminhos simplesmente porque não cremos. Isso é forte demais. Simplesmente porque não cremos. Simplesmente porque não cremos, porque não acreditamos. Havia na memória dos discípulos imagens marcantes que nunca iam esquecer. Eles comentavam sobre essas lembranças que estavam moendo as suas almas. Havia muitas coisas para se lembrar, mas eles decidiram focar naquilo que de fato causava dor, naquilo que de fato causava decepção, tristeza, angústia. Eles poderiam ter focado em tantas outras coisas boas, nos milagres que Jesus fez, nas palavras que as Escrituras revelavam sobre a morte de Jesus, sobre o cumprimento. Mas eles decidiram focar nas coisas ruins. Tudo que você foca cresce. Se você focar nas coisas ruins, elas crescerão. Se você focar nas coisas boas, elas crescerão. O grande problema é que nós lembramos das coisas ruins, mas nos esquecemos das coisas boas, das promessas. Por exemplo, se eu perguntar para você o que aconteceu no dia 11 de setembro, o que aconteceu? Aonde você estava? As Torres Gêmeas foram derrubadas. Algo terrível a humanidade gravou. Mas eu te pergunto nessa noite, o que aconteceu no dia 9 de novembro? Você não lembra, sabe por quê?
Porque é provado pela psicologia que nós guardamos muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Dia 9 de novembro aconteceu a queda do Muro de Berlim. As Alemanhas foram unificadas. Algo tamanho, algo que realmente mudou a história. A psicologia ainda fala que se quisermos bloquear uma boa lembrança na nossa mente, é só plantarmos sobre a boa lembrança uma má lembrança. Isso trará um bloqueio imediato daquilo que era uma boa e agradável lembrança. Muitas pessoas passam a viver a experiência do caminho de Emaús porque não conseguem viver o presente, vivendo sim o passado mórbido e trágico. Quando escolhemos a experiência do caminho de Emaús, não conseguimos nos lembrar dos momentos bons, e isso nos afeta, pois sangra em nós, isso nos causa dores, desesperos. Aquela mágoa, aquela decepção, aquelas situações contrárias vêm à tona. Quando decidimos trilhar o caminho de Emaús, ficamos preocupados, desiludidos, ansiosos. Fixamos nossos olhos nas circunstâncias, olhando para o nosso passado, e não conseguimos viver o presente e aguardar as promessas de Deus se cumprirem. A desilusão se instala em nós quando nós perdemos a capacidade de enxergar Deus na nossa história, de enxergar Deus trabalhando em nosso favor. A desilusão se instala quando perdemos a capacidade de enxergar Deus na nossa história, nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, Ele trabalha por todos nós. Foi o que aconteceu com eles. A Bíblia fala que os olhos deles estavam como que fechados, impedindo de reconhecê-lo. Talvez você tenha perdido a capacidade de enxergar Deus no decorrer da sua história, e isso tem gerado frustrações, desânimo e insegurança. Você está vivendo das imagens do passado? Responda para você mesmo. Responda para você mesma, mulher. Você está vivendo das imagens do passado? Você não consegue mais se lembrar dos momentos agradáveis? Você não consegue mais se lembrar daquilo que fez tanto sentido para você em um determinado momento? Você está vivendo das amarguras de um passado trágico que ficou para trás, mas que te machuca ainda? Fecha os teus olhos e traga à sua lembrança o que tem pesado sua mente. O que tem pesado sua mente. Saiba que essas imagens do passado são projetadas na sua mente agora. E isso pode estar te trazendo dores, te machucando. É porque essa ferida ainda está aberta. Não houve cura, mas Deus te trouxe aqui para te curar. Com os olhos fechados, comece a realmente trazer as imagens do passado, aquilo que está tão presente ainda. Se ao olhar para trás, se ao olhar para o seu passado só vem coisas ruins, é porque você precisa de cura. Não deixe que sua dor impeça de enxergar a verdade. Não tenha a compreensão apenas humana dos fatos. Veja com os olhos da fé. Se o nosso foco for Cristo, nada será capaz de embaçar nossa visão. Se o nosso foco for Cristo, nada será capaz de embaçar nossa visão. Olhe para mim,
Olhe para mim. O que veio à sua lembrança? Quais imagens você visualizou do seu passado? Boas ou ruins? Esteja sensível. Não perca a sensibilidade. Ansiedade gera incredulidade e vice-versa. Quando estamos nesse estado, é impossível sentir a presença de Jesus. Muitos se encontram exatamente nessa situação, conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram muitos milagres, muitas curas, mas não tiveram uma experiência pessoal, uma experiência íntima com Ele. Ainda estão incrédulos, estão tristes, não conseguem enxergar Jesus. Era o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos. Eles estavam no caminho de Emaús. Jesus estava falando com eles, ministrando a palavra. Diz o texto que desde Moisés, vindo pelos profetas, Jesus falava, mas não havia de acontecer isso com ele, explicando, mas eles estavam tão focados na decepção, na dor, que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam de fato ouvir a voz de Jesus. Mas Jesus insiste, Jesus vai caminhando, e Jesus vai trilhando o mesmo caminho difícil que eles caminharam. É isso que me chama a atenção. Talvez você está caminhando um caminho tão difícil, tão doloroso, mas a boa notícia é que mesmo que você esteja no caminho errado, Jesus está ao teu lado, tentando abrir os teus olhos, tentando abrir os teus ouvidos, para você ouvir a sua voz, para você visualizar que ali não é a direção certa. Ele quer te colocar na direção certa, Ele quer te colocar no lugar certo, porque Ele tem grandes propósitos para realizar em você e através de você. Ei, Jesus não desiste da sua vida, Jesus não desiste de você. Eles estavam caminhando em uma estrada difícil. Que não seja preciso você caminhar em uma estrada difícil para você abrir os seus olhos espirituais e você compreender de fato o que Ele está falando nessa noite. Que não seja preciso você passar por caminhos difíceis para você reconhecer que Ele tem um plano na sua vida. Que não seja preciso você passar por caminhos difíceis para reconhecer que Ele te chama para viver uma estação nova. O relacionamento com Deus definirá o nosso destino. Para manter o propósito que Ele tem na sua vida, acredite na promessa. Quando olhamos mais para os nossos problemas, perdemos a sensibilidade de crer no agir de Deus. Olha o que diz o texto 22 ao 24. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Eles falando para Jesus, mas sem reconhecer Ele. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mas não o viram. Estava tudo conforme eles tinham dito, mas deixando bem claro, não ouviram. Não ouviram lá. Quantas pessoas, preste atenção, quantas pessoas têm falado de grandes feitos do Senhor para você? Quantas palavras estão sendo ministradas sobre o seu coração, mas você ainda acredita que na sua vida não é possível acontecer um milagre? Você ainda acredita que você não é capaz de viver o que as pessoas estão vivendo? Você ainda acredita nas mentiras de Satanás, que as coisas para você são mais difíceis? As mulheres estavam compartilhando um testemunho lindo, mas eles estavam cegos, espiritualmente falando.
surdos, espiritualmente falando. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Eles disseram: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos que era Ele. Eles estão desacreditados. Talvez você chegou aqui desacreditado, desacreditada. Talvez você que está me ouvindo está completamente desacreditado por conta das circunstâncias contrárias. Ei, as circunstâncias não definem o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Eu aprendi algo na vida: as circunstâncias não me definem mais. Por muitos anos, pastor Anísio, as circunstâncias me definiram. Por muitos anos, as opiniões alheias me definiram, me paralisaram por anos. O que as pessoas falavam a meu respeito me lançavam no fundo de uma cama. Desde a minha infância, minha adolescência, minha juventude e até depois de casado, Michele sabe do que eu estou falando. Por muitos anos eu fui paralisado pelas circunstâncias contrárias, pelas opiniões alheias. Mas hoje, as opiniões alheias, as circunstâncias não me definem mais. Eu sei quem eu sou, quem eu não sou e quem eu vou me tornar em Deus. E se a minha prosperidade te incomoda, fala com Deus. Porque é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se a sua prosperidade incomoda alguém, manda falar com Deus. Porque a promessa de Deus para a sua vida é que você vai prosperar por todos os lados. E prosperidade é não te faltar paz, não te faltar alegria, não te faltar a saúde, não te faltar os recursos. É não faltar a presença daquele que reina e vive para sempre. Isso é prosperidade. Temos que parar de acreditar nas mentiras. Eles estão dizendo: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção. Jesus tinha algo muito maior, muito mais profundo, melhor para eles. Tinha perdão de pecados, tinha salvação conquistada na cruz do Calvário, tinha algo muito melhor. Mas eles estavam dizendo: nós esperávamos. Estavam duvidando daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus decidiu, daquilo que Deus planejou por nos amar. Quantas vezes você duvida daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Quantas vezes você duvida daquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão? Quantas vezes? Mas não pode ser que Deus está fazendo isso na vida de fulano, de ciclano. Tão improvável ele é, tão improvável. Ela é. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E muitas vezes você não vai entender. Eles não estavam entendendo nada. Sabe qual é o conselho que eu tenho para você nessa noite? Deixa Deus agir da maneira dEle. Ele sabe o que é melhor para você. Deixa o Espírito Santo direcionar os seus passos. Se na compreensão humana Deus parece distante de você, pelos olhos da fé nessa noite, creia, Ele está bem pertinho de você, Ele não te abandona. Na compreensão humana, aqueles discípulos estavam chorando, estavam angustiados pela morte de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, estava no lado deles, eles não conseguiam enxergar. Sabe o que isso me mostra? Talvez a promessa de Deus já está no seu lado.
A vitória já está nas suas mãos. O fato é que você não desfruta. Eu li um livro uma vez que mudou minha vida para sempre. Há um milagre em sua casa. Um livro simples, Thomas Barnett, um pastor americano. E eu li na enchente de 2008. Ficamos todos trancados em um apartamento. Eu estava no apartamento do Gil e da Mel. E ela me presenteou com aquele livro. E aquele livro me impulsionou a tomar uma decisão. O milagre estava na minha casa e eu não sabia. Sabe, o maior milagre que você pode viver é abrir o seu coração para Jesus entrar. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Você não precisa de mais nada. Tudo vai vir nas suas mãos. Não se preocupe. Só abra o seu coração para deixar Jesus entrar. Esse é o maior milagre. Se você chegou aqui desesperado, triste, angustiado, sem sonhos, sem projetos, se você se identifica com essa palavra, que você está no caminho de Emaús, um caminho difícil, um caminho com elevações, um caminho íngreme, um caminho realmente dolorido, simplesmente decida nessa noite se lançar aos braços de Jesus. Jesus estava insistindo com aqueles 2 discípulos. Ele caminha 11 quilômetros, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Até quando você vai ficar caminhando na estrada de Emaús? Até quando você vai ficar sofrendo, se questionando, vivendo do passado, focada nas dificuldades, nas decepções, nos erros? Talvez você errou e você se sente culpado. Ei, não há nada de errado que você fez nessa terra que vai fazer Deus te amar menos. O arrependimento te lança novamente ao propósito. Mas talvez você tenha acreditado em tantas mentiras que você não pode mais ocupar a posição de filho, de filha. São mentiras que o inimigo vai plantando nas nossas mentes. Hoje é noite de você retornar. Hoje é noite de você abrir os olhos, abrir os ouvidos e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu foquei naquilo que eu não deveria focar. A partir de hoje eu quero viver realmente uma intimidade profunda contigo. Diga para Jesus que você não quer negar a realidade da cruz, porque quem foge da realidade da cruz não será capaz de ver o túmulo de Nércios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar de eles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. Não conseguiram entender. Deus vai escrever determinadas histórias que vão dar sentido ao propósito que Ele tem para nós, nos preparando para algo muito maior, o que vai dar sentido logo ali na frente. Pastor, eu permaneci, eu não trilhei o caminho de Emaús, eu decidi permanecer e esperar no Senhor, mas está difícil. Quem disse que aqui é o céu? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Às vezes Deus permite circunstâncias contrárias para nos forjar, para nos preparar para guerras maiores.
Se prepare, porque você vai viver coisas grandes. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, muitos continuam sem crer. Muitos continuam sem crer. Ouça Jesus através da sua palavra. Foi no ouvir a palavra que os corações foram transformados. E aquela companhia se tornou tão agradável, tão indispensável na vida deles, que quando eles se aproximaram da casa, eles fazem um convite. Diz o texto no versículo 29. Fica conosco. Está anoitecendo. E Jesus não nega um convite desse. Se nessa noite você dizer: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada, eu me entrego totalmente, pode ter certeza que o maior compromisso de Jesus é com você. Quando Deus está tratando das nossas dores, das nossas decepções, Ele caminha conosco, Ele irá nos acompanhar, Ele irá nos levar até nós conseguirmos vencer a dor, a frustração. Para termos uma mudança, teremos que nos posicionar então. Seu posicionamento determinará a sua transformação. Esses homens só tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus porque mudaram a rota. Tiveram 3 importantes atitudes. A primeira, convidaram Jesus para entrar na casa deles. A segunda, eles deixaram ele assumir a posição de anfitrião. E olha o que diz o texto. Vamos voltar ao texto original. Mas insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Ele tinha cumprido algo tamanho na vida daqueles discípulos. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles começam agora a trazer um relatório. Estava acontecendo algo, mas que eu não consegui discernir. Talvez você está sentindo o mesmo nessa noite. Você sente que algo está movendo no seu íntimo. Você sente que algo vai acontecer. É porque Jesus se faz presente nessa noite. Diz o texto: levantaram-se, deram um pulo, e olha o que o texto diz: e voltaram imediatamente para onde? Para Jerusalém. Tinham acabado de chegar em Emaús, mas reconheceram que ali não era o lugar deles. Voltaram imediatamente para Emaús, para Jerusalém. Deixaram Emaús. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade. Agora eles estão reconhecendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eles estavam agora com os olhos abertos, eles estavam agora com os ouvidos atentos para tudo aquilo que estava acontecendo. O seu posicionamento determinará a sua transformação. Eles convidaram Jesus, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. E terceiro, voltaram para Jerusalém, o lugar que não deveriam ter deixado. Voltaram para Jerusalém, onde tudo estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus vai ao encontro deles para trazê-los para o propósito.
Nessa noite, Jesus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer te levar para o propósito novamente. Ele quer te levar para Jerusalém. O lugar talvez que você está não é o lugar que Ele projetou, que Ele planejou, que Ele sonhou para você. Nessa noite Ele te chama: filho, filha, volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Jerusalém significa o lugar aonde você realmente vive uma intimidade com Deus Pai. Jerusalém é o lugar aonde você realmente se entrega totalmente, é o lugar aonde você se lança. Jerusalém é o lugar aonde você realmente decide meditar mais e mais e mais da sua palavra. Jerusalém é o lugar aonde o Senhor te impulsiona. Jerusalém é o lugar aonde o Senhor realmente te prepara, te forja. Jerusalém é o altar. Jerusalém é você estar na presença dele. Jerusalém é o lugar aonde você não deve deixar. Emaús é o lugar aonde você volta às práticas do passado, aonde você volta aos erros, aonde você volta às dores. Deus não tem esses projetos para você. Deus não quer lhe causar danos. Deus não quer lhe causar dores. Deus tem um propósito. Deus tem promessas para realizar na sua vida. Creia, creia, acredite. A partir do convite, eles abrem não apenas sua casa, mas suas vidas para Jesus, entregando tudo a Ele. E no momento da comunhão, de intimidade com Jesus, eles conseguem ver as marcas da cruz. A sua intimidade vai revelar o propósito, e o propósito dele vai te lançar ao destino. Quem crê, tenha coragem ao invés de medo. Tenha fé em vez de descrença. Viva a liberdade ao invés de viver oprimido. Eu termino essa mensagem profetizando sobre você um novo tempo, profetizando sobre você uma nova estação. Eu termino essa mensagem profetizando sobre você a volta para Jerusalém, o retorno para o propósito, o retorno para o altar, o retorno para a intimidade, o retorno para a presença. Eu termino essa mensagem te fazendo um convite. Quantos de vocês estavam no caminho de Emaús? Quantos de vocês estavam vivendo as coisas do passado? Quantos de vocês estavam focados nas dores? Quantos de vocês estavam sentindo medo das circunstâncias contrárias? Quantos de vocês estavam vivendo, se definindo por opiniões alheias? Quantos de vocês estavam como eu estava há anos atrás? Quantos de vocês decidem nessa noite abrir o coração e dizer: eu abro meu coração para Jesus entrar e fazer morada, e a partir de hoje eu desfrutarei dos propósitos e das promessas que Ele tem para mim.